uma pista circular delimitada por duas circunferências. Então, isso aqui é uma pista circular delimitada pela circunferência 1 e pela circunferência 2. Concêntrica, foi construído na circunferência interna. Vou repetir. Uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas foi construída na circunferência interna dessa pista de raio 0,3 km. Então, essa pista interna tem raio 0,3 km. Serão colocados aparelhos de ginásticas localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura. Então, nessa pista circular aqui, que é a pista interna, serão colocados aparelhos de ginástica nos pontos P, Q e R. O segmento RP o segmento RP é o diâmetro dessa circunferência interna. E o ângulo PRQ é igual a 5 é igual a π dividido por 5 radianos. Eu vou colocar essa figura aqui melhor. Então você tem. Aqui é o centro, aqui é o P, aqui é o R, e aqui é o Q. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ mede 5 radiando, π radiando dividido por 5. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetro igual a... Então, uma pessoa que vai andar desse ponto aqui, ela vai andar essa distância, nessa circunferência. O pedido da questão é justamente saber qual é o comprimento desse arco aqui. Eu tenho que saber a medida desse arco. Sabendo a medida desse arco, eu vou saber quanto a pessoa andou de I de P para Q. Certo? Bom, o ângulo PRQ, o ângulo PRQ, ele é chamado de ângulo interno. E uma propriedade do ângulo interno é que ele equivale à metade do valor do arco. Então, o ângulo θ, ele equivale à metade do arco PQ. É uma propriedade do ângulo interno. Um ângulo interno, ele equivale à metade do arco que está subtendido nele. Tá certo? Ora, quanto vale θ? θ vale π sobre 5. Portanto, PQ, o arco PQ vai valer 2π sobre 5, radiando. Certo? Ora, agora é um cálculo simples para achar o comprimento disso aqui. A gente sabe que 2π radiando, que equivale a 360 graus, certo? Equivale ao comprimento da circunferência.
o comprimento da circunferência é 2πr. Certo? Então, a circunferência como um todo, 360 graus, é 2π radiando. Mas se você pegar o comprimento da circunferência como um todo, ela é 2πr. Esse é o valor do comprimento da circunferência. Ora, mas o arco aqui é 2π radiando. 2π sobre 5 radiando. Quanto vai valer aqui? X. Então, isso aqui vai ser, multiplicando em cruz, vai ficar 2π vezes x é igual a 2π dividido por 5 vezes 2π vezes o raio. O raio é 0,3. Então, x vai ser 2π está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 2π vezes 2π vezes 0,3 dividido por 5 vezes 2π. Esse 2π cancela com esse, então x, eu já fiz a conta, vai valer 0,12π. Esse aqui é o valor da distância entre P e Q. É a distância percorrida pela pessoa que sai do ponto P e vai ao ponto Q. A sexta questão diz assim: em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactéria submetida a uma dieta magra em fósforo com generosas porções de arsênio. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modulado pela função exponencial Então, ele diz assim: o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modulado pela função exponencial n em função de t é igual a n0 vezes e elevado a k vezes t, em que n0 é o número de bactérias no instante do início da observação, ou seja, t igual a 0, e representa uma constante real maior que 1. E k é uma constante real positiva. Sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa bactéria foi. Então, você sabe que 1 hora após o início da observação, o número de bactérias era o triplo do número de bactérias que tinha inicialmente.
Então, quando t era igual a 1, então, ou seja, o n de 1 é igual a n0 vezes E vezes 1, isso aqui era igual ao triplo do número de bactérias no início. É dado do problema. Certo? Então, no tempo t igual a 1, o número de bactérias era igual ao triplo do número de bactérias inicialmente. O número de bactérias inicialmente é N0. A própria questão acabou de falar. Então, eu posso cortar esse N0 aqui com esse N0. Eu vou ficar o quê? Com E elevado a K é igual a 3. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa expressão na forma de logaritmo na base E, para poder tirar esse E daqui. Então, vai ficar logaritmo neperiano de E elevado a K, logaritmo neperiano de E3. Agora aqui eu vou aplicar uma propriedade de logaritmo. Qual propriedade de logaritmo? Aqui, vou aplicar aqui a propriedade de logaritmo. Se eu tenho log de A, logaritmo de B na base A, e esse B está elevado a N, isso aqui é igual a N que multiplica logaritmo de B na base A. Vou aplicar essa propriedade aqui. Então, vai ficar K ora, aqui isso aqui é igual a 1. É uma outra propriedade. Se eu tenho logaritmo de A na base A, isso aqui é igual a 1. Foi o que eu fiz aqui. Então, K vai ser igual Então, eu vou substituir esse K nessa expressão aqui para ficar mais fácil. Então, vou substituir aqui. N de T vai ficar N0 vezes E elevado a logaritmo de E vezes T. Substituir o K aqui por esse valor. Ora, aqui há uma propriedade também conhecida. Qual a propriedade do logaritmo? Se eu tenho A elevado a logaritmo de B na base A, se eu tenho A elevado a logaritmo de B na base A, isso aqui é igual a B. Certo? Vou aplicar isso aqui e aqui. Então, nós temos ali o quê? Que N de T é igual a N0 vezes... Vou fazer aqui uma pequena alteração. Ó. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, isso aqui vai ficar N0 é igual a 3 elevado a T. Ele quer saber o número de bactérias quando T
é igual a 5 horas. Então, N de 5 vai ser N0 vezes T elevado a 5, que é 243 vezes N0. Esse é o número de bactérias no tempo T igual a 5. A sétima questão diz assim: o rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira cuja capacidade é de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade para esse banho. O número mínimo de embalagem do cosmético é bom, o que você tem aqui você tem uma banheira, cujo volume dela é 0,8 metro cúbico. E dentro dela vai ser colocado cosméticos cujo volume é 2,7 litros. Uma quantidade X. Então vai ter água e vai ter o cosmético. Bom, ele entendeu que é o seguinte: para que não haja transbordamento de cosmético, essa banheira vai ter que ser preenchida até 80%. Então, vai ficar aqui. A banheira tem volume 0,3 metros cúbicos. Então, ela vai ter que, já que ela vai ser colocado dentro dela líquido, X volumes de líquido, para que não haja transbordamento, aqui vai ficar o líquido. É preciso preenchê-la, a banheira, com água até 80%. Porque essa outra parte aqui vai ser preenchida por um líquido, por frascos de líquido que tem um volume de 2,7. Então eu vou colocar aqui líquidos, certo? Cujo volume é 2,7 litros. Cada frasco. Então tem uma quantidade X de frascos que eu vou poder colocar aqui de tal forma que não transborde, certo? Quantos frascos de volume 2,7 eu vou colocar aqui? Vou colocar X. Então, o volume, esse volume aqui, que eu vou preencher, vai ser 2,7 vezes a quantidade de frasco, certo? Isso aqui vai dar os 0,3 metros cúbicos. Então, eu vou calcular primeiro quanto vale esse volume. Esse volume aqui é 80% disso aqui. Então, esse volume vai ser 80% de 0,3, que é 0,24 metros cúbicos. Mas observa que os frascos estão em litros. Aqui está em metro cúbico. Eu preciso saber esse volume em litro. A gente sabe que 1 litro equivale a 10 elevado a menos 3
metros cúbicos. Certo? Portanto, 0,24 metros cúbicos vai equivaler a y. Então, multiplicando em cruz, 10 elevado a menos 3 vezes y é igual a 0,24. Então, y vai ser 0,24 dividido por 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai ser 0,24 vezes 10 elevado a 3. Então, o volume vai ser 240 litros. Então, isso aqui equivale a 240 litros. Ora, eu vou colocar aqui X, vou colocar aqui 2,7 litros, mas a quantidade que eu vou colocar vai depender da quantidade de frasco. A quantidade de frasco é X. Então, esse volume aqui que eu vou colocar vai ter que ser igual a 240. Logo, X isso aqui dá aproximadamente 8. Então, eu precisaria de quantos frascos? No mínimo, 89. Fazendo uma aproximação para cá. Então, eu vou usar 89 frascos de 2,7 litros nesse tratamento que a questão diz. A próxima questão, a oitava questão, diz: em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição em janeiro daquele ano. Um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu também Santiago, na Argentina. A magnitude do terremoto, medida na escala Richter, é dado por essa razão aqui, ó. É através dessa escala que você calcula a magnitude do terremoto. Em que A é a amplitude do movimento vertical do solo, informado em um sismógrafo, e A0 é uma amplitude de referência. E o log, esse log, representa o logaritmo na base 10. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos no Japão e na Argentina é, lembrando que a magnitude da amplitude vertical é dado por A, certo? Ele quer saber a razão dessa amplitude do movimento vertical do terremoto. Bom, no Japão, eu vou chamar a magnitude no Japão de RJ, certo? O RJ no Japão foi de 9 graus. E dado pela fórmula, vai ser logaritmo de amplitude do movimento vertical no Japão sobre A0 é uma constante. E isso aqui é igual a logaritmo de AJ menos logaritmo de A0. Você me pergunta, como eu cheguei a essa conclusão? É uma propriedade do logaritmo. Qual propriedade? Propriedade do logaritmo diz assim, se eu tenho um logaritmo
de m sobre n na base b, isso aqui é igual a logaritmo de m na base b menos o logaritmo de n na base b. Eu só apliquei essa propriedade aqui. Então, isso aqui é 9 igual a isso aqui. A amplitude na Argentina, que eu vou chamar de RA, foi de 7. A questão diz que foi de 7 graus. E isso aqui vai ser igual a logaritmo. Aqui eu vou botar de AA, porque é a amplitude do movimento vertical sobre a zero. Isso aqui vai ser logaritmo certo? Pegando isso aqui, eu tenho um sistema que vai ser logaritmo de AJ menos o logaritmo de A0 é igual a 9, e o logaritmo de AA menos o logaritmo de A0 é igual a 7. Como é que eu faço para resolver esse sistema? Vou multiplicar aqui por menos 1. Aí vai ficar o que eu posso fazer? Posso somar. Ao somar, aqui é menos log de A0, aqui é mais log. Então, corta. O que sobrou? Logaritmo de AJ menos logaritmo de A0 é igual a 2, porque 9 menos 7 dá 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar essa propriedade aqui agora. Então, vou trazer, vai ficar logaritmo de AJ sobre A0 é igual a 2. Certo? Vou aplicar aqui uma outra propriedade. Qual a propriedade? Se eu tenho logaritmo de A na base B, isso aqui é igual a C, isso implica que A é igual a B elevado a C. Propriedade de logaritmo. Vou aplicar isso aqui. Não esquecendo que aqui tem um 10, né? Então, daqui eu chego aqui. AJ dividido, perdão, aqui é AA. Então, aqui é AA. Aqui é AA. Então, a razão entre os movimentos, a amplitude dos movimentos verticais no Japão em relação à da Argentina é igual a 100, como a questão pediu. Bom, nós vamos terminar por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço para você se inscrever no meu canal, ative o sininho, dê o seu like, para ajudar eu continuar formulando questões, trabalhando com questões do Enem, da ESA, da SpaceX, da IPCAR, do Colégio Naval, da Escola Naval e assim por diante. Até o próximo encontro, fica na paz, continue se dedicando aos estudos aí do Enem e dos concursos militares. Um forte abraço